Hoje refletiremos sobre o título Davi, marido e pai. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Alimento Diário, com o evangelista Cello. Desejamos a todos uma ótima reflexão. Roda a vinheta. Hoje iniciarei com a seguinte frase: o melhor dos santos pode ser tentado pelo pior dos pecados. Vamos para a leitura de hoje? Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 11, dos versículos 1 ao 5. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Hoje, o nosso devocional tem como título Davi, marido e pai. Até aqui, falamos dos pontos positivos de Davi. Mas apesar de suas muitas qualidades, Davi estava sujeito ao pecado, exatamente como todos nós. Embora tenha alcançado enorme sucesso em tantas áreas de sua vida, infelizmente não repetiu esses sucessos dentro do seu lar. Na antiguidade, havia tempos de guerra e tempos de paz. Quando a primavera chegava, os povos se mobilizavam para lutar, mas quando vinha o inverno, todos queriam descansar. Como rei, Davi deveria liderar o exército, mas, em certa ocasião, ele quis ficar em casa. Nesse tempo em que estava descansando, ao passear pelo pátio de seu palácio, viu uma mulher se banhando e a cobiçou em seu coração. Logo a seguir, ele caiu em adultério, pois aquela mulher era casada com um de seus generais. Nosso inimigo muitas vezes se aproveita dos períodos em que estamos relaxando para nos tentar, pois são nesses momentos que nós baixamos a guarda. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a estarmos sempre orando e vigiando, pois a tentação pode se apresentar a qualquer momento e precisamos estar atentos e preparados para quando ela vier. Uma outra falha de Davi foi em relação ao seu papel como pai. Apesar de essa não ser a vontade perfeita de Deus, no Antigo Testamento, era permitido que os homens tivessem mais de uma mulher. Como Davi tinha muitas esposas, ele também havia gerado muitos filhos. E com certeza, sendo rei de toda uma nação, as muitas responsabilidades lhe ocupavam a maior parte do tempo. Por isso, ele não pôde ser o pai presente que todo filho precisava ter. Um desses filhos que se tornou problemático foi Absalão, um homem muito bonito, porém sem limites, pois parece que nunca havia sido repreendido por Davi. Isso o levou a se tornar ambicioso e desejar usurpar o trono de seu pai, o que conseguiu após agir com certa astúcia perante os líderes de Israel. Isso veio a causar um enorme problema para Davi e para o povo de Israel, quase provocando uma guerra civil. Além de Absalão, houve também problemas com outro de seus filhos chamado Amnon. Parece que o único filho a quem Davi realmente deu atenção e exerceu uma paternidade responsável foi Salomão, pois o vemos instruindo-o a temer ao Senhor e lhe encarregando de edificar um grandioso templo para Deus, o que efetivamente aconteceu. Precisamos aprender com esses erros de Davi e não
descuidarmos de nossos filhos, dando a eles sempre amor e atenção para que cresçam vendo o exemplo de seus pais. Tenham estabilidade emocional e também um caráter bom e honroso. Apesar de suas falhas, Deus não rejeitou a Davi e lhe concedeu um fim abençoado. E não somente isso, Davi entrou para a história como sendo o homem segundo o coração de Deus. É disso que iremos falar no próximo e último devocional sobre a vida desse servo de Deus. Então, ore comigo para podermos finalizar a nossa reflexão de hoje. Querido Pai Celeste, é triste ver como Davi pecou de forma tão grave e profunda, mas é um consolo muito grande saber que, mesmo apesar de seus erros, tu não o rejeitaste e ainda assim o considerou como um homem segundo o teu coração. Agradecemos porque o teu perdão não conhece limites. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos conceda graça para sermos bem-sucedidos em nossas famílias, pois queremos glorificar-te através dela. Ajuda-nos também a sermos misericordiosos, como tu és misericordioso para com aqueles que falharam. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único, suficiente e eterno Salvador, aquele que é e sempre será o nosso Abba, o nosso Rei dos Reis e o nosso Senhor dos Senhores. Amém. Fico com essa palavra, que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, que o Senhor abençoe o teu lar, que o Senhor abençoe o teu ir, o teu estar e o teu voltar. Shalom Adonai. Bom, nós vamos ficando por aqui, amados do Senhor. Aguardo vocês na próxima reflexão do nosso alimento diário. Deus abençoe e derrame as bênçãos dele sem medidas sobre as vossas vidas. Obrigado por mais uma vez acompanhar o alimento diário. Shalom Adonai.